Alô você, o que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar os capítulos dos crimes contra a liberdade pessoal. Ó, tranquilo, crimes contra a liberdade pessoal. Tudo bem que não são aqueles crimes que são coqueluche das bancas, né? Não é o crime doloso contra a vida, não tem lá o roubo, o furto no crime de patrimônio, também não tem o crime de moeda falsa, falsidade material ou formal que está nos crimes contra a fé pública, e também não tem lá aqueles crimes que são os crimes mais famosos, né? Corrupção ativa, corrupção passiva, mas os crimes contra a liberdade pessoal, está dentro do título crimes contra a pessoa, está dentro do título crimes contra a pessoa, são extremamente importantes. Constrangimento ilegal, que você vai ver que ele é uma figura que composta de outros elementos, ele consegue virar outro crime, aí vai desclassificar, vai virar outro crime. Você vai ver que tem a ameaça, que é importante também, o 148, que é o sequestro ou cárcere privado, e o 149, que é redução à condição análoga de escravo. Esse último aqui é o único que eu coloquei aqui, até um asterisco para você, que é mais texto de lei mesmo, não tem muito problema, mas esses outros aqui tem cada uma situação diferente que é muito importante. Por exemplo, constrangimento ilegal a gente vai ver agora que ele tem os meios de execução dele, que são importantíssimos, e você vai ver também que tem as qualificadoras, que é importante, quando tem o concurso de crimes, quando você vai responder por constrangimento ilegal e outros crimes do Código Penal junto. O crime de ameaça também é bem bacana, o crime de sequestro ou cárcere privado, que uma das coisas mais importantes é fazer a diferença do conceito de sequestro para cárcere privado, que aí é um entendimento doutrinário muito bacana. Mas olha só, sem delonga, vamos entrar no constrangimento ilegal e matar ele, né? Que é isso que é importante, é resolver questão. O que é o constrangimento ilegal? Constrangimento ilegal é quando você constrange alguém com violência, grave ameaça ou reduz a capacidade de resistência da vítima para que ela faça ou deixe de fazer alguma coisa em que não está na lei. Tranquilo? Por exemplo, como é que eu uso a violência, que é chamada também de vis absoluta? Pô, imagina que eu pegue um pedaço de pau e sem a intenção de lesionar ela, minha intenção não é de lesionar, mas pode vir a causar lesão, aí eu vou explicar daqui a pouco. Aí o que eu faço? Eu começo a dar estocada na costela da pessoa, mandando ela tirar a camisa, colocar a camisa, baixar, subir. Você imagina, cara, se eu sou tricolor e eu chego lá no Rio de Janeiro, pego uma camisa do Fluminense, pego um porrete de beisebol, coloco na cabeça do flamenguista e falo com ele: veste a camisa do Fluminense, que senão eu vou te encher de pancada. Você quer matar o flamenguista, né, cara? Então ele não quer fazer isso, a lei também não permite que você coloque a blusa à força nele, mas se você fizer isso, o nome vai ser o quê? Constrangimento ilegal. Tranquilo? Agora você imagina um palmeirense mandando um corintiano vestir a camisa do Palmeiras. Não vai funcionar, né, cara? De qualquer forma, vai falar que foi constrangimento ilegal. Beleza. Grave ameaça é também chamada de vis relativa. Mesmo exemplo. Imagina, eu chego, pego uma camisa do São Paulo, que é um grande time, né? Um time muito bacana, uma torcida muito bacana. Eu aponto a arma pro corintiano, que é doido, e mando o corintiano vestir a camisa do São Paulo. Aí o cara vai falar: pô, não quero fazer porque a lei não permite que você faça isso comigo. E eu aponto a arma e falo: ou veste ou te mato. Ou seja, eu estou fazendo um constrangimento ilegal. Por que é constrangimento? O que vale é a intenção do agente. É o elemento subjetivo. Ou seja, o que é o elemento subjetivo? É o que o cara quer cometer. Se eu estou apontando a arma para o cara sem intenção de matar, não tem homicídio. Se eu não estou pedindo retribuição patrimonial, também não tem extorsão. O que eu estou querendo é que ele faça ou deixe de fazer alguma coisa que a lei não autoriza ou que a lei não permite. Ou seja, simplesmente vai me sobrar o crime de constrangimento ilegal. Tranquilo? Beleza. Qualificadora. Pode ter duas formas a qualificadora. A primeira é quando tiver um emprego de 3 pessoas ou mais pessoas. Então é bem diferente de mais de 3 pessoas, mais de 3 é 4, quando tiver 3 ou mais pessoas. E também quando houver o uso de arma. A arma aqui, eu fiz uns apontamentos finais para vocês e eu vou trabalhar um a um com os apontamentos finais, aí vai ficar bem bacana. Mas o que eu quero que você tenha em mente ainda? Que pode haver, de acordo com o parágrafo 2º, diz assim: você vai responder pelo crime de constrangimento ilegal, mas vai responder pelo crime se, por exemplo, sobrevier o quê? As lesões. Então pode acontecer de ter o 146 mais o artigo 129 do Código Penal e o agente vai responder pelos 2 crimes. Exemplo, você imagina que eu pego aquele bastão que eu te falei no início e começo a cutucar lá
a costela do flamenguista para ele vestir a camisa do Fluminense. Isso usando violência para constranger ele a fazer uma coisa que ele não quer fazer e que a lei não permite. Beleza. Além dele vestir a camisa, ou seja, eu estou constrangendo ele com violência, eu também machuquei a costela dele. E aí, vou responder pelos dois crimes? Vai responder pelos dois crimes. Pega o constrangimento ilegal e responde também pela lesão corporal. O parágrafo 3º do constrangimento ilegal, o que ele fala? Ele fala das situações onde não vai existir o constrangimento. Primeiro quando tiver iminente perigo de vida, quando você tiver que fazer isso para salvar a vida de alguma pessoa. Aí você não vai ter o constrangimento ilegal. E o outro para evitar o suicídio. Tranquilo? Imagina que o cara quer se matar e você dá uma pancada nele, evitando que ele não se mate. Evandro, eu vou responder pelo constrangimento ilegal? Vou responder pela lesão corporal? Não, não vai, porque o seu crime vai ficar excluído. O legal é que você tem as excludentes de licitude lá do Código Penal, mas você também tem da parte geral do Código Penal, mas você também tem o parágrafo 3º aqui, que exclui essas situações de constrangimento ilegal. Agora, o que é importante? O que é bacana? Eu trouxe alguns apontamentos, olha no material, você vai acompanhar junto comigo, eu vou te explicar um a um, dentro do constrangimento ilegal. Aí a gente mata esse crime. Olha só. A observação importante. Observação 1, tá assim. Não há crime quando o constrangimento objetiva impedir a realização de ação ou omissão proibida em lei, que age assim acobertado por um excludente de licitude de exercício regular de um direito. Tá? O que acontece? Se a pessoa, por exemplo, quiser se suicidar ou a pessoa quiser cometer alguma coisa e você tiver um exercício regular do direito, não vai ter crime. Eu vou dar um exemplo simples para você. Você imagina que uma família chega no hospital e o médico que está no exercício regular do direito do médico, ele tem que fazer uma cirurgia e a pessoa não autoriza. Ele vai lá e faz a cirurgia. Se tiver imbuído nesse sentido, ele vai estar no exercício regular de um direito dele. A mesma coisa vai funcionar para um funcionário público, para um policial que esteja no exercício regular do direito dele. O segundo apontamento, há o constrangimento quando a gente age para evitar apenas ato imoral à vítima. Olha só, toda vez que você tenta evitar um ato imoral e você constranger alguém usando violência a fazer ou deixar de fazer alguma coisa que a lei não permita, se o ato for imoral, existe o crime. Quer um exemplo bem legal? Olha só, do imoral, quando vai ser crime. Você imagina que você tem uma prima sua que é prostituta, ela quer se prostituir. Porra, tudo bem que tem o crime de prostituição no Código Penal, mas se você for pensar, ela, na prática dela, ela como prostituta, ela indo para o trabalho, você não pode dizer que ela está cometendo algum crime. No momento que ela está saindo de casa, ela se embeleza toda e você dentro da sua cabeça sabe que ela vai ir para um prostíbulo, por exemplo, que é algo imoral. Aí o que você faz? Você vai lá, constrange ela a não ir, você cercia o direito de ir e vir dela, que está na Constituição Federal, e para isso usa violência, grave ameaça ou reduz a capacidade de resistência dela, que é chamada violência imprópria. O que é isso, Evandro? Vou dar um exemplo que você vai entender. Violência imprópria é quando a gente reduz a capacidade de resistência da pessoa. Imagina que a sua prima é uma prostituta e ela vai sair de casa para ir para o prostíbulo e você não quer deixar ela sair para o prostíbulo. Você pode fazer o seguinte, você pode usar violência, dar um tapa nela, você pode apontar uma arma para ela. Se você constranger ela e impedir o direito dela de ir e vir, você vai responder pelo constrangimento ilegal. Agora, se você, por exemplo, der uma bebida que adormeça ela para ela não sair de casa, também você responde pelo constrangimento ilegal. Então você já sabe, no caso de imoralidade, se você empregar qualquer ato para impedir o ato imoral, vai existir o crime. Próximo. Eu coloquei assim, ó, o comportamento da vítima puder ser exigido por meio de ação judicial, teremos o exercício arbitrário das próprias razões, que é o artigo 345. O que quer dizer isso? Se, por exemplo, você puder exigir o seu direito via ação judicial e você não faz via ação judicial, você não vai responder pelo constrangimento legal, você vai responder pelo exercício arbitrário das próprias razões, quando você faz justiça pelas próprias mãos. Deixa eu tentar explicar que você vai entender. Imagina o seguinte, imagina que o cara é um pedreiro e que o cara assinou um contrato com você e deveria fazer a obra na tua casa. Mas você já conhece como é que pedreiro é. Pedreiro, em vez de ele fazer só a obra da tua casa, ele pega 4, 5 obras ao mesmo tempo. E aí ele começou a fazer a obra da tua casa e simplesmente parou e foi fazer a obra do vizinho.
E aí, o que você tem que fazer? Você não tem um contrato com ele? Você tem que ir na justiça e conseguir que ele vá resolver o seu problema. Agora, você não pode, por exemplo, ir lá na casa onde ele está trabalhando, apontar a arma para a cabeça do pedreiro e falar assim, olha, pedreiro, estou te constrangendo, cerceando o seu direito de ir e vir, vá lá na minha casa e termine o trabalho. Você se constranger o cara usando violência a fazer ou a não fazer alguma coisa que a lei não permite, mas que nesse caso concreto do pedreiro você poderia ter acionado a justiça, se você constranger ele, você não responde pelo 146. Você vai responder lá pelo 345, que é exercício arbitrário das próprias razões. Bem simples. Ah, se eu tenho um contrato com o cara e eu posso cobrar judicialmente e eu não cobro, eu faço justiças com as próprias mãos, parece que tem um constrangimento legal, mas nesse caso não tem, você entra no exercício arbitrário das próprias razões 345. Um para o próximo que eu separei para vocês aí. Ó. Se o sujeito for funcionário público no exercício de suas funções, responderá por abuso de autoridade. O A4898 de 65, ele diz o seguinte, que quem é funcionário público e está investido de qualquer tipo de autoridade e comete um ato desse tipo de constranger, não vai ter constrangimento legal, vai ter abuso de autoridade. Ou seja, é o princípio da especialidade no conflito aparente de normas penais. Separei mais uma coisa legal, olha, se o sujeito passivo for menor, deve-se observar o Estatuto da Criança e do Adolescente, em que seu artigo 232 dispõe que é conduta delitiva submeter criança ou adolescente à sua autoridade, guarda, vigilância, a vexame ou constrangimento. Mas olha só, qual é a diferença? Quando a criança, você envolvido com a criança, quando sai do 146 e vai para o 232 do ECA, qual é a diferença para você responder 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente? Isso aqui é bem fácil. Para você responder por aqui, a criança tem que estar sob sua guarda ou vigilância. Se a criança não estiver sob sua guarda ou vigilância, você responde pelo constrangimento ilegal. Por exemplo, se você estiver numa praia aberta e você constranger uma criança através de grave ameaça a fazer ou deixar de fazer alguma coisa que a lei não determina, você entra no constrangimento ilegal, porque a criança não está sob sua guarda, a criança, você nem conhece ela direito, você simplesmente fez todos os atos do 146 quanto uma criança qualquer. Agora, se a criança estiver sob sua guarda ou sobre sua vigilância, aí você entra no Estatuto da Criança e do Adolescente, princípio da especialidade também. Tem que se atentar com isso aí. Está sob sua guarda ou vigilância, não vai ter o constrangimento ilegal. Separei mais umas coisas legais para vocês aqui, quando dá a união e quando dá a junção dos crimes no concurso de crimes, e daí nós matamos o 146, que é o constrangimento ilegal. Não tem muito mistério o constrangimento ilegal. Coisa mais importante de saber é que pode haver a junção do constrangimento ilegal junto com a lesão corporal no mesmo caso concreto. Eu dei o exemplo para você, dei a diferença para o Estatuto da Criança e do Adolescente quando você responde ou não pelo 146, e você já sabe que se você incluir outras figuras típicas e você incluir também outra intenção, o crime pode mudar. Então vamos trabalhar agora o crime de ameaça. Vai pegar o crime de ameaça, bem simples, bem rápido, sem muita complicação no crime de ameaça. Olha, o crime de ameaça, ele também faz parte do elemento subjetivo principal, ou seja, a intenção do cara, isso que é importante. Porque a ameaça, ela constitui vários outros crimes que se juntando vão ser crimes mais graves. Por exemplo, a ameaça, quando você usa a grave ameaça no emprego de arma de fogo para subtrair alguma coisa, vira o crime de roubo. Quando você está ameaçando a pessoa, por exemplo, com a intenção de pegar um dinheiro dela, está exigindo, que ela reveste como ameaça. Se você é funcionário público, tem razão na função do cargo, está lá na concussão. Então, na verdade, a ameaça ela serve muitas vezes como crime meio, mas ela também pode ser punida isoladamente como crime de ameaça no artigo 147. Como é que são os meios que você pode utilizar? Você pode utilizar uma ameaça diretamente contra a pessoa, você pode indireta, por exemplo, utilizando terceira pessoa para isso, pode ser explícita ou implícita a ameaça. Por exemplo, você mandar um e-mail para a pessoa e dizer assim, você não tem noção do que vai acontecer com você amanhã. Ou seja, você não foi explícito na ameaça, mas você deixou aquilo implícito e mandou de uma forma direta, que foi o meio telemático. Serve de várias formas, cara. Você pode ter ela na forma tentada, por exemplo, por escrito. O importante do crime de ameaça é você saber que só existe a ameaça na base do dolo. Não existe a forma culposa na ameaça. Tranquilo? Segunda coisa, concurso de crimes.
Pode haver o concurso de crime? Pode, porque a ameaça pode ser feita contra a pessoa certa e determinada. Aí vai ter um crime de ameaça normalmente. Agora, e se você fizer ameaça contra um grupo de pessoas? Ou seja, tem um grupo de motoqueiros lá, você chega e ameaça o grupo de motoqueiros, fala que vai matar todo mundo e tem 20 motoqueiros lá. Ou seja, você cometeu um crime de ameaça contra 20 pessoas. Vai fazer o que, Evandro? Aí vai usar o concurso de crime. Na prática, a gente vai usar o chamado concurso formal de crime. Evandro, o que é o concurso formal? Aplica um dos crimes só, uma das penas dos crimes, se forem iguais, ou aplica mais grave e aumenta até da metade. Ou seja, se você, por exemplo, tem a pena lá de 1 ano, você vai pegar e vai poder aumentar só até a metade, mesmo com esse monte de gente aqui. Ou seja, das 20 pessoas, o máximo que o cara pode tomar é 1 ano e meio. Isso é a regra do concurso formal de crime. E para finalizar a ameaça aqui, que é bem simples, né? A gente só vai dar uma palhinha nela, é você saber que se a ameaça for feita contra o presidente da República, contra o presidente do Senado, contra o presidente da Câmara dos Deputados ou contra o presidente do STF, aí não existe o crime de ameaça, vai ter o crime contra a segurança nacional. É uma lei própria de crimes contra a segurança nacional. Então, uma das coisas mais importantes é essa observação aqui para fins de prova. Ó. Se você fizer ameaça contra o presidente da República, presidente do Senado, presidente da Câmara e presidente do STF, você efetivamente sai do crime de ameaça e entra nos crimes contra a segurança nacional. Agora o que a gente vai ver? A gente vai ver um dos crimes que eu acho que de todo o capítulo é o mais importante, que é o sequestro ou cárcere privado. Vamos trabalhar aí o sequestro e cárcere privado. Coisas simples, tá? Olha só, quando a gente trabalha o artigo 148, acompanha no material, olha o que diz o artigo do sequestro ou cárcere privado. Ele diz assim, ó, privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. Aqui o que a gente tem é a privação da liberdade, tranquilo? Privação da liberdade. A primeira coisa que a gente tem que acentuar, que cai bastante em concurso, por exemplo, se você pegar várias questões da CESP, UNB, você vai ver o cárcere privado e o sequestro entrando dentro da classificação de crimes. Toda vez que, por exemplo, você pega o artigo 33 da Lei 11.343, que é a lei de drogas, você está lá, importar, exportar, vender ou ter em depósito, são várias ações dentro do núcleo do tipo, que se você realizar, você vai estar realizando um crime único, ou seja, esses crimes que têm vários verbos dentro do caput são chamados de crimes de ação múltipla ou conteúdo variado. O crime de sequestro ou cárcere privado, ele não é crime de ação múltipla ou de ação variada, ou seja, mesmo que tenha sequestro, se você olhar no texto de lei, ou cárcere privado, ele não pode ser considerado crime de ação múltipla, porque na prática você não vai conseguir fazer isso ou isso ao mesmo tempo. Você literalmente vai ter que cometer um ato ou cometer outro. Por isso que eu trouxe para vocês o conceito de sequestro e cárcere privado. Mas o que eu quero que você grave agora? Primeira coisa, que sequestro ou cárcere privado não é crime de ação múltipla ou conteúdo variado. Isso é a doutrina que fala, e eles cobram bastante. Porque toda vez que você vê o ou dentro de um artigo separando as condutas do agente, geralmente são crimes de ação múltipla ou conteúdo variado, mas esse aqui não é. No parágrafo 1º e no 2º eu tenho as qualificadoras não tem muito mistério, não é se atentar aí que o Estatuto do Idoso acrescentou que as pessoas com mais de 60 anos, se você praticar esse crime, você vai ter uma qualificadora, vai ter a diferenciação de pena, e o parágrafo 2º na mesma linha. Mas o que é importante a gente saber aqui? Por exemplo, consentimento da vítima. O que é o consentimento da vítima? O consentimento da vítima, ele exclui o próprio fato típico, porque na verdade é chamada causa supralegal de excludente de tipicidade. Um exemplo bem importante aí do consentimento da vítima. Você imagina se você simplesmente foge com a filha do fazendeiro. Legal, o fazendeiro vai lá na delegacia e fala: sequestraram a minha filha. Beleza, mas por que sequestrou a filha? Primeira coisa, sequestrou com o fim de pedir preço do resgate? Não, então não tem extorsão mediante sequestro. Sequestrou para quê? Sequestrou para algum fim que não seja pedir o preço do resgate. Então a gente já entra para o crime de sequestro, porque a finalidade aqui é qualquer outra que não seja pedir preço de resgate. Mas a menina consentiu, a menina quis ir, ela está apaixonada pelo cara. Então, na verdade, ela se deixou levar. Então, se o consentimento da vítima for válido, você não vai ter o fato típico, vai excluir o crime, não vai existir o primeiro elemento do crime. Segunda coisa, qual é a diferença de sequestro para cárcere privado?
Olha só, sequestro tem que ser feito em algum lugar mais amplo. Cárcere privado tem que ser feito em algum lugar mais estrito. Eu vou dar um exemplo. Se você, por exemplo, pegar uma pessoa e levar ela para dentro de uma fazenda que tem um campo bom para a pessoa se deslocar lá dentro, você vai estar no sequestro. Agora, e se você simplesmente colocar a pessoa em cárcere privado? Você está enclausulando ela num lugar menor. Aquele caso que teve com o namorado, colocou a menina enclausulada dentro de um apartamento, dentro de uma casa, dentro de um quarto, aquilo é cárcere privado. Se deslocou com a pessoa de um lugar para o outro também, vai entrar no sequestro. Tá com a pessoa confinada num lugar, cárcere privado. Qual é a diferença de detenção para retenção? Detenção é aquela que você impede a pessoa de ter a liberdade de locomoção dela. Você leva ela de um lugar para o outro. Pô, estou sequestrando a pessoa, peguei ela aqui e levei ela lá para a fazenda. Beleza, é um sequestro. Agora, pô, retenção, a pessoa tá, eu estou impedindo ela de sair do quarto, estou impedindo ela de sair da casa. Você vai estar no cárcere privado, na modalidade o quê? É retenção. Então, olha, de cárcere privado não tem muito o que falar, é só descobrir que o crime não é de ação múltipla, pegar as qualificadoras, que é só dar uma lida, coloquei para você aí, não tem muito mistério, se atentar aí para o Estatuto do Idoso, veio incluindo aí o maior de 60 anos, daí a diferença do consentimento da vítima, que é causa supralegal de excludente de tipicidade, não vai ter o crime, porque isso se o consentimento da vítima for possível ser feito. Por exemplo, se você tiver o consentimento de uma pessoa inimputável, vai ter o crime, porque o consentimento dela não é válido. A diferença de sequestro e cárcere privado e de detenção para retenção. O que eu vou trabalhar com você agora? Olha, redução à condição análoga de escravo é só você gravar que no Brasil, na verdade, não existe escravidão. O crime não é de escravidão. Na verdade, é você comparar, reduzir a condição dela à análoga de escravo. Isso aqui acontece muito em casos de trabalhos, em locais onde, por exemplo, a pessoa está trabalhando numa fazenda e todo o dinheiro dela vai para a própria mercearia da fazenda, para o dono da fazenda, e simplesmente o cara está numa situação de penúria. Se tiver nessa situação, a condição é análoga de escravo, mas não é condição de escravo. Deu uma lida ali e matou. O que eu trouxe para você? Eu trouxe para você agora algumas questões para você se situar e saber como os crimes contra a liberdade pessoal podem cair na tua prova, que isso que é importante. Acompanha comigo aí na tela a primeira questão. O delito de sequestro e cárcere privado, inserido nos crimes contra a pessoa, constitui infração penal de ação múltipla, e as circunstâncias de ter sido praticado contra menor de 18 anos de idade qualificam o crime. Onde está o erro dessa questão? Está que ele não é de ação múltipla. Tá vendo? Se é cometido contra menor, qualifica. Contra maior de 60 anos, qualifica também. Está dentro dos crimes contra a pessoa, sim, porque crimes contra a pessoa é título, onde tem o quê? Os capítulos, e os crimes contra a liberdade pessoal são dos capítulos. Então, o erro aí é que ele não é considerado de ação múltipla, mesmo no caput está escrito sequestro ou cárcere privado. Anota isso aí, que é uma das coisas mais importantes que tem, que é conceituação doutrinária. Vamos para a próxima. Considere que Jonas encarcere seu filho adolescente usuário de drogas em um cômodo da casa da família durante 3 dias para evitar que ele volte a se drogar. Nesse caso, Jonas praticou o crime de cárcere privado. Bem, nesse caso está errado. Por que está errado? Porque o filho dele ia se drogar. Se o filho dele ia se drogar, você pode pegar aí uma excludente de licitude, tá? Que você vai pegar lá no artigo 23 do Código Penal. Lá existe legítima defesa, existe estado de necessidade, existe exercício irregular do direito e existe estrito cumprimento do dever legal. Nesse caso, o pai estava no exercício irregular do direito dele. Ele estava, como pai, como agente garantidor, impedindo que o filho dele fosse e se drogasse. Então estava errada essa questão, tá? Você se atente aí. Se o filho tiver drogado, o filho tiver algum tipo de problema ou tiver alguma situação que o pai tenha que agir como agente garantidor, como pai, aí vai ficar excluído o crime. Vamos para o próximo. João, preso em flagrante pela prática de crime de roubo, foi encaminhado à delegacia de polícia, onde apresentou a carteira nacional de habilitação para identificar-se, visto que não portava sua carteira de identidade. Ainda assim, o delegado determinou que João fosse submetido à perícia datiloscópica. Ao determinar a identificação criminal de João, o delegado praticou o crime de constrangimento ilegal. Também está errada essa questão, por quê? Porque o próprio Código de Processo Penal, que é uma lei, determina o exame datiloscópico quando você vai ter que fazer a identificação certa ou determinada pessoa. Então está errado essa questão. Vamos para a próxima. Uma barraca de camping que seja habitada por uma família alguns dias não equipara a casa para fins da prática de delito de violação de domicílio, visto que seus habitantes não ocupam em caráter permanente. Bem interessante falar da inviolabilidade de domicílio, né? Uma barraca, um quarto de hotel,
a tua casa, o seu local de trabalho, onde porventura você resida, tudo isso é considerado como domicílio, tá? Então tem que ter a interpretação como sendo domicílio. Se a pessoa, por exemplo, mora numa barraca, se ela mora num motorhome, aquilo lá deve ser considerado a residência dela, sim. Vamos para a próxima aí. Na doutrina, distingue-se as figuras do sequestro e cárcere privado, afirmando-se que o primeiro é gênero, do qual o segundo é espécie. A figura do cárcere caracteriza pela manutenção de alguém em recinto fechado, sem amplitude de locomoção. Definição esta mais estrita que a do sequestro. E, efetivamente, a doutrina considera isso mesmo. O sequestro, ele é o gênero onde o cárcere privado é considerado uma espécie do gênero, mesmo estando dentro do mesmo tipo legal. Isso é conceituação doutrinária. Sequestro é quando você tem um ambiente maior para se locomover. Cárcere privado é quando você tem um ambiente menor, um ambiente enclausulado, por exemplo, um quarto, uma casa onde você está trancada lá dentro, aí vai ser classificado. Isso aí é conceituação. Bem, essas questões eu trouxe para você, não são umas questões que são muito corriqueiras, mas é questão que quando cai, detona qualquer concurseiro que está pegando pesado. Então, vamos estudar, vamos para frente, é assim mesmo, é subir na escada. Alguns crimes são mais empolgantes, outros crimes são mais importantes e tantos outros crimes, tantos do Código Penal como de legislação penal especial, é que vai juntar no arcabouço e que no final da história a gente vai fechar a régua e vai ser contado da sua nomeação, da sua posse e do seu exercício da verdade, da meta que você quer chegar para sua vida. Fica com Deus, forte abraço e alô você!